do nosso queridíssimo réu, Monteiro Lobato, iniciar como: por que você inferioriza a arte de Anitta? Os padrões da época não deixam ela fazer uma arte como essa, que aquilo ali não é uma arte. Está provado que não é uma arte. Tem um meritíssimo protesto. Qual o motivo do protesto? Eu protesto pelo seguinte fato de que as opiniões dele que ele expressou com as críticas eram mais diretas para a Anitta do que Qual é para o motivo do protesto? Protesto negado. Ele deixou você falar. Por favor, Anitta. Gostaria de responder à acusação? Sim, eu acho que a acusação não teve cabimento, foi algo sem fundação e algo totalmente desnecessário, principalmente pelo papel que Monteiro Lobato exerce, pela sua influência, foi algo de muito baixo calão. Até porque era a minha primeira exposição e tudo que eu queria apresentar era um novo padrão de arte, algo que você não deveria utilizar e como um artista apoiar outras formas de arte também. Deveria responder? Conforme os padrões de arte da época, é inaceitável deixar aquilo ali ser divulgado para a população. Todos verem aquilo ali ser exposto. É uma verdadeira vergonha. Anitta? O senhor era um escritor tão famoso, iniciou. Um escritor, qual é o papel do escritor na sociedade? Criar histórias. Alguém que cria histórias chega pra mim e fala que a minha arte não estava pronta para ser concebida. Em qual momento seria? Em 2010? Em 2050? Por que eu não poderia chegar naquele momento e impor um novo padrão? E por que você critica tanto isso? Pelo fato da sociedade já estar acostumada com um tipo de arte que deve ser feita de uma forma que sempre foi feita. Mas pelo que eu saiba, a arte não se define um padrão. Você não pode julgar arte. Esse não é o seu papel. Como escritor, como artista também, eu posso sim julgar a arte. Bom, E eu, como uma artista, uma pintora, posso lá impor a minha arte. com licença, como eu desejo encerrar esse momento de conversa e inserir a palavra aos advogados de Anitta, alguma argumentação a qual, para os advogados de Monteiro? nada a declarar. Bem, só para relembrar, Monteiro Lobato não era apenas um escritor. Ele era um artista e ele era um crítico. Então a função dele era criticar as obras dos demais artistas. E por isso que ele publicou isso em um edital. E aliás, a crítica que ele fez à sua arte foi uma crítica de amigo, porque ele também é um artista. E nenhum artista critica para dizer o mal ao outro. Ele criticou a sua arte com o objetivo de aconselhar você pelo ponto de vista dele. Porque todo mundo sabe aqui que Monteiro Lobato, ele não é um modernista, porque ele não é um modernista. Porque o ponto de vista dele na arte, o modernismo é algo esquisito, já ao ver dele. Então, apenas ele deu a sua opinião, a sua crítica, a sua arte, e devemos respeitar, até porque ele não fez isso por seu mal. Porque se fosse por seu mal, talvez ele, sei lá, Usaria outras palavras, mas... Sim. Posso me pronunciar só? Com certeza. Eu acredito que se fosse para ser uma palavra de amigo, ele não teria chegado em um ambiente tão conhecido como era o Estadão na época e ter julgado a minha arte como paranoia ou ter me chamado de maluca, algo que fez, sim, prejudicou, fez com que eu perdesse o apoio dos produtores da exposição e que acabou me prejudicando, que levou a minha saída do Brasil, fui estudar em Nova York. E se ele tinha tantas intenções boas, se ele queria causar o mal, se ele não queria me causar o mal a mim, por que ele usou palavras tão cruéis e de baixo calão? Ele não era um modernista, então para ele a arte moderna era algo estranho, esquisito. Então, para ele, os modernistas eram pessoas que viam a arte de uma maneira super estranha. Só que o objetivo dele quando ele disse que a sua arte era uma coisa bizarra, paranoica,
ele não se referiu somente a você, ele referiu a todos os modernistas. Porque realmente a arte... Então a senhora afirma que ele não só ofendeu a mim, como a diversos artistas do modernismo? O senhor sabe? Licença. Não pra ela, pra ele. Licença. Peço que a advogada, qual o nome da senhora, por favor? A advogada Letícia continue mencionando seus argumentos acerca do que a Anitta falou. Eu falei, então a senhora afirma que ele não criticou só a mim, mas todos os artistas modernistas da época, que tentavam impor o seu padrão e que ele, por ser um crítico, poderia faltar a respeito à minha arte e ao que eu faço. Que padrão? Não foi a senhora que disse que ele não só julgou a mim, mas também todos os artistas modernistas daquela Mas época? modernistas, como é que você se chegou? Como é que você adquiriu isso para sua arte? Como é que, qual foi o ponto que Me você levou a ser artista? não, a adquirir esse modelo de arte moderna para suas artes? Como é que você chegou a esse ponto? Primeiramente, eu sempre estabeleci minha arte um padrão. Foi jogado como? Só uma licença, Anitta. É uma pergunta de cunho pessoal. Caso a senhora não veja necessidade de resposta, não há necessidade de resposta. Mas, se quiser. Não há necessidade de resposta? Não, eu gostaria de falar assim. O principal eu não tinha rumo sobre minha vida. Então eu tentei suicídio. Eu me coloquei num ponto de trem, fiquei parada lá. E foi uma sensação perturbadora. Eu só lembro de ter visto as luzes passando pela minha cabeça. E naquele momento eu pensei, eu quero ser artista, é isso que eu quero fazer. E eu levei isso, o que eu aprendi na vida, para a minha arte, para entrar e expor isso e ser julgada como paranoica e difamar não só a mim, mas também aos artistas que tentavam ingressar isso na época, me faltar com respeito e prejudicar a minha carreira. Bom, no final do depoimento completamente pessoal da senhorita Anitta, Sávio, poderia continuar o que você começou? Eu vejo isso não como uma forma de ofensa, mas sim como uma crítica, assim como ela falou. E, de acordo com a Constituição de 1988, artigo 220, existe a liberdade de expressão. Nós não estamos em uma ditadura. Em momento nenhum ele te ofendeu. Ele fez uma crítica construtiva e ele não ofendeu outros modernistas. Na verdade, ele não ofendeu, ele criticou o movimento modernista. Desse parâmetro aí. Ou seja, Com licença, posso me pronunciar? Mas aí você está indo contra a sua outra parceira de trabalho que falou que ele não criticou só a mim, mas também todos os artistas modernistas da época. E são palavras de baixo calão, sim. Para mim, paranoico e julgar o que eu faço, para mim não é uma crítica construtiva. Para mim, isso é falta de respeito. Senhor Merentíssimo, poderia falar? À vontade. cabe só da sua interpretação da minha cabeça. Com licença, senhor Sávio. E eu nem sei nada. Tomás? Eles disseram que não foi uma crítica pessoal, mas eu tenho uma carta que prova o contrário. E eu gostaria que a advogada Júlia lesse. À vontade. Só lembra disso. A todos. Estamos em 1917. Nem existia a Constituição. Ainda era ditadura. Nem era ditadura, né? São com as leis da época. O direito da época. Então ela pode ler. Posso? Peraí. Para você compartilhar essa carta. Pode ir. Meu caro Sérgio Buarque, uma cobra invadiu-me ao cérebro, mas felizmente uma cobra divina, que me proporcionou agradáveis momentos de palestras literárias com um corto menino magrinho, que incorporou no físico e no valor mutual. Última conversa.
Delicioso passeio por obras e individualidade em companhias de um penetrante Virgílio. Excelente contracrítica de Machado de Assis. Ah, se aquele negro, macaco sujo, ressuscitasse e visse que monitoradamente se vale R$500 por essa pele suja e raça desgraçada. Fora os gays, que deveriam morrer. Um bando de bichas que nem sequer deveriam existir. Sou homofóbico com orgulho. Poderia ser o gay mais legal do mundo, mas mataria do mesmo jeito. E as mulheres não escapam disso não. São todas inferiores aos homens. Elas têm que ficar na cozinha. Adeus, Boar. Nós se vemos de 20 em 20 anos. E não esqueçam da Anitta, aquela mulher de merda, em que as artes eram horríveis e ela como pessoa era pior ainda. Gostaria de falar de novamente. Como o senhor pode ver na carta, tem uma pequena assinatura aqui, certo? Que pode ser vista sendo assinada aqui, nessa mesma foto em que Monteiro Lobato está assinando. Foto em 1917. Colorido? Colorido? Senhor Monteiro, o senhor assume a lei autoral que essas palavras foram escritas pelo senhor? De forma alguma. Bom, fazendo uma objeção? À vontade. Texto feito? A gente tem o nosso. Isso aqui é uma carta, não é uma Demora. Ordem no tribunal. É perceptível que nesses textos, como na carta, são usadas palavras de caráter literário, que não são só atividade de racismo, que elas são usadas em caráter literário, em livros, em histórias, em contos. Então, todas essas acusações racistas são mentira. É uma difamação contra a minha pessoa. Eu acho irônico nessa parte querer falar sobre difamação quando o que te trouxe aqui foi difamação, a minha pessoa. Vou repetir, são todas as palavras que eu falei foram usadas em contexto literário. Então devem ser levadas a sério. Foram ditas em caráter simbólico. Se o Senhor teve caráter de anormal, em difamar publicamente, agora você está indo contra os seus conceitos? Não, senhor. Eu não contei no contexto, não. Eu vou repetir. Nenhuma dessas palavras foram ditas diretamente à senhora. Foram ditas em caráter literário. Mas não pode ser levado a sério. E quando difamar alguém não é levado a sério? Bom, Eu fiz essa. eu estou vendo que essa discussão não está correndo para um lado só, temos uma discussão paradoxal. Então, eu permitiria que algumas pessoas do júri levantassem a mão e expressassem o que elas acham da discussão atual. Uma dúvida que eu tive sobre a carta. Onde você viu essa carta? Ei! Só Isaac. Onde essa carta foi encontrada? Foi qualquer um de vocês. Essa carta foi encontrada no correio por uma autoridade. Isso quando ela estava sendo entregue para o Albuquerque, ela acabou caindo no chão e um policial acabou achando e leu e trouxe para a delegacia, em que a gente investigou e acabou analisando. Exato, você foi, então você estava... E também, como o próprio júri falou, essa discussão está mudando de lado. O lado, na minha opinião, o lado da discussão é sobre ela e ele. Então precisa mudar muito de lado. Mas na carta também cita ela. Se cita também cliente, tem que defendê-la, certo? Mas alguém do júri gostaria de dar uma opinião popular? Senhor Meritíssimo, eu queria apresentar meu depoimento em defesa ao Monteiro Lobato. Tira a máscara, tira a máscara, tira a máscara.
Eu queria apresentar meu depoimento em defesa Monteiro Lobato. Eu queria dizer que também devemos levar em conta o lugar onde ele cresceu. Um lugar machista, homofóbico, racista. E que esse lugar moldou a cabeça dele referente a, como posso dizer, a pensamentos enrijecidos no tempo. Eu estou aqui em defesa dele e apoio em todas as questões desse querido debate. Muito obrigado. Então, de acordo com o argumento do senhor, Monteiro Lobato foi fruto do seu lugar histórico e tempo histórico. Sim, exatamente. Completamente correto. O senhor sabe, por favor? Diferentemente da Anitta, onde sempre cresceu uma família classe média alta com educação. E foi criada fora do país, aliás. Realmente, não gostaria de falar. Quer falar? Eu acho que a criação não tem nada a ver. Não é porque eu fui criado em um lar de homofóbicos que eu vou sair na rua simplesmente demonstrando homofobia. Não é porque eu tenho uma certa educação de qualidade que isso significa que eu seja melhor ou pior do que alguém. Fora que Monteiro Lobato, por mais que tenha os seus erros, ele ainda assim foi um grande escritor, tendo uma educação pior. Protesto? Eu acredito que muda sim. Não, calma aí. Criação. Motivo. Hã? Motivo do protesto. Motivo do protesto. Objeção. Muda sim. Eu acredito com Bom, mais. senhor Tomás, eu posso dizer que eu não sou apto, não sou sociólogo, não sou formado nisso, mas é de caráter popular, que o local e a região da qual você mora moldam sua personalidade. Então é possível sim, o argumento do Vitor Hugo é completamente válido. Eu gostaria que pronunciasse por mais que ele tenha crescido em um ambiente assim, ele é uma pessoa pública, ele é uma figura pública. E ele expõe a sua arte para outras pessoas também. Então, o que ele aprendeu, ele vai ensinar aos outros. E porque eu, que cresci num ambiente tão bom quanto ele, tão igual quanto ele, tenho uma opinião tão diferente. Protesto. Lembrando que essa carta não foi pública. A carta que ele escreveu para o Machado de Assis. Então ele não fez por público. Ele está cometendo um crime. A única De coisa acordo que com a ele fez... objeção do senhor Sábio, o seu argumento passado foi completamente desqualificado. O senhor Sábio tem um excelente ponto. A carta não foi de caráter público, foi encontrada na rua. E não foi feita nenhuma investigação séria sobre. Isso poderia ser até considerado ilegal, mas esse não é o caso do momento. O senhor Sábio, a objeção aceita. Eu queria dizer que acho que é um caso criminal sim. Eles pegaram uma carta minha, fora de meus domínios, uma carta pessoal, sem razão de privacidade, moldaram a carta da forma que eles quiseram. Com licença, senhor Matheus. O senhor assume que a carta é sua? A carta é uma carta minha, pro Machado de Assis. Então o senhor assume que, sob juramento solene, a bandeira do Brasil, o senhor mentiu? Eu não menti, eu estou dizendo que a carta é minha. O senhor mentiu? Objeção, senhor. Eu estou dizendo que a carta é minha. Senhor Monteiro, meu primeiro argumento, minha primeira pergunta ao senhor foi: a carta e as palavras escritas na carta são de autoria do senhor? Eu falei que sim, mas não são verdades. Eu falei que sim, mas não são verdades. Eu falei, são... Com licença, com licença, Porém, com licença. Júri popular. porém de caráter oculto, mas tudo bem. Quantos ouviram eu fazendo a seguinte pergunta para o senhor Monteiro? A carta pertence ao senhor? Levante a mão, por favor. Quantos não ouviram isso? Senhor Monteiro, democraticamente, o senhor foi pego mentindo sobre Objeção, senhor. honra à bandeira nacional. O senhor sabe o que estou falando. Isso é uma grande perda. O senhor sabe, o senhor Monteiro já cometeu um gravíssimo erro. Não gostaria que você cometesse um erro. Meritíssimo, além dele ter concordado de que era da sua autoria, todo o argumento dele contra as acusações dos dois advogados foi em construção da carta dele. Logo, não teria como mentir. Foi sim. Desculpe, meritíssimo, foi sim. A partir do momento em que ele tenta explicar as palavras de cunho racista que ele usou na carta, que não foi público, logo não é crime, ele admite que foi ele que escreveu a carta e ele não mentiu para você. Perfeitamente, por isso que eu questionei esse exato momento. Mas No ele primeiro mentiu pra momento, você. como o júri fez a votação, até mesmo pessoas do júri de Monteiro levantaram a mão, ouvindo que Monteiro Lembrando falou. que você fez a seguinte pergunta de quem viu você perguntando, não sobre aquele respondeu. Posso pronunciar sobre? O senhor perguntou e o primeiro argumento, após a carta de Monteiro Lobato, foi: é tudo mentira. E ele jurou de pé junto. Eu entendi o Lobato dizendo. Você não estava aqui. Eu tava assim. Você estava aqui o tempo inteiro? Não, mas quando ele falou isso, eu estava. Ou seja,
eu ouvi ele dizendo que as palavras que estavam na carta eram mentiras, mas não que não era da autoria dele. Bom, a gente vai ver depois, a gente checa mais depois. Mas a minha pergunta foi essa. Ele respondeu. Posso fazer objeção? Mas tá tendo agora. Não, estamos em 1917. Esse seria tipo aquele cara que escreve as coisas que tá falando, entendeu? Eu queria dizer, eu senti o que eu falei. O senhor, sim, cara, pra mim, mas tudo que continha ali era outra interpretação, ele interpretava da forma totalmente errada. Além de ser uma carta pessoal, claro. No final a gente vai checar isso aí. Se houve um equívoco da minha parte, me perdoe. Mas se não, vai ter acusações graves. Acusações graves. Ele falou com as palavras dele que as letras dessa carta não são minhas, mas é o meu que é claro. Ele negou a carta. Ele negou a carta? Sobre o escriva Isaac. Você ainda vai negar a acusação no ofício seguinte? Não, perfeito. Sobre o caso em geral, mais alguma argumentação? Isso, senhor. Você vai negar as palavras não só de vários júris populares e advogados para só um júri popular? Só um júri popular, todo mundo concordou que eu ouvi ele falando isso? Todo mundo concordou que você perguntou se era dele ou não. Sabe? Não concordou. Rapidinho, ele é júri popular ou ele é escriba? Ele é júri popular. Ele é júri. Não, mas É isso, por isso que eu perguntei. Mas ele é júri popular, o papel dele não é de escriba, logo não conta. Mas ele tá escrevendo. Não, mas ele é júri popular. Não é a função dele. Ele pode fazer função no meio da... Ei. Voltando ao que eu falei. Tudo isso vai ser checado no final. Se o senhor Monteiro Lobato mentiu mais de uma vez, vai ter acusações gravíssimas e problemas severos. Senhor juiz, depois a gente vê na gravação. Senhor juiz, mas eu acho que é um pouco imparcial de sua parte você estar ouvindo a inscrição de, não um escrivão, um júri popular está levando isso como verdade. Tudo bem, senhor Sá. Eu já disse e vou repetir mais uma vez, se tocar no assunto, você também será tomar severas punições. Checaremos no final. Beleza? Seguindo o debate. Senhor Meritíssimo, em 1916 foi escrito... Foi antes. 1916 foi escrita uma carta de Monteiro Lobato a uma mulher chamada Neiva, em que, nos últimos versos, ele disse que se faria justiça ao clã Ku Klux Klan, que foi um clã racista, e que ele mataria todos os negros, porque era uma raça impura. Eu gostaria de chamar a testemunha Neiva para depor. Objeção, senhor. Aquele é o O que isso tem a ver entre o Monteiro Lobato e a Anitta? O que tem a ver com o Monteiro Lobato e a Anitta? Antes, vamos fazer só o juramento. Nada. Pode falar. Na verdade, cabe sim, porque vocês estão defendendo tão fortemente sobre ter sido conselho de amigo que ele nunca estaria em uma rede pública Objeção. para difamar alguém. O debate é entre ele e você. Não é sobre somente ele. Então, acho desnecessário. Bom, se não é sobre mim, é porque vocês não querem nada para me atacar até o momento. Então isso não cabe Com a mim. licença, com licença. Estou aqui como advogado dele. Com licença. Vou levantar uma fala. Seguindo a pauta do debate principal, a objeção do senhor Sábio está correta. Senhora, eu diria. Existe mais argumentação? Alguma argumentação? Sem nada a declarar. Monteiro? Eu queria dizer que é curioso os advogados da Anitta querendo levarem do lado pessoal esse debate, esse julgamento, porque eu acho que assim, eles querem o tempo todo ofender minha pessoa, buscam dizer que eu sou racista, homofóbico, tudo que há de mais desprezível, sendo que eles mesmos falam que eu fui assim com a Anitta. Como é que eles agem da mesma forma que eu agi com ela? Que eu teria agido com ela, já. Meritíssimo. Estou me invadindo sua privacidade. Seguindo o que o senhor Monteiro falou, gostaria que respondessem a pergunta dele. Repete a pergunta de novo, por favor. Eu quis dizer que Especificadamente a senhorita Anitta, se possível. Qual foi a pergunta?
A pergunta foi, vocês ficam o tempo todo falando que eu era racista, era homofóbico, que criava um ambiente desprezível, eu sou uma pessoa desprezível pela sociedade, sendo que vocês me acusam de falar isso pra você, e vocês estão fazendo isso comigo agora. Nós não estamos fazendo nada, nós estamos apenas mostrando algo que saiu da sua pessoa. Nós não chegamos aqui e falamos, olha, ele é porque eu vi. Não, nós estamos apresentando provas. Algo que saiu da sua lei. Conclui, Solito. Mas isso não é algum debate. Em nenhum momento, nem a minha cliente, nem nós, nenhum dos advogados, dizemos sobre o lar dele, ou sobre a condição dele, ou que ele era homofóbico. Apenas apresentamos a carta, a foto e tudo mais. Objeção. A partir do momento que você apresentou essa carta, você comete o crime de invasão de privacidade. Você cometeu um crime. Você poderia nem estar com essa carteira. Até agora não foi comprovado que ele cometeu nenhum crime, mas vocês como advogado cometeram. Objeção aceita. Bom, senhorita Anitta, sobre a sua pintura que foi tanto criticada e atacada pelo senhor Monteiro Lobato, qual era a intenção do homem amarelo que ela passava? A arte, ela nunca foi presa a uma forma só. Nós não julgamos o que é arte, nós fazemos a arte. Naquele momento, quando eu estava sentada e produzi o Homem Amarelo, eu estava planejando chegar ao Brasil e apresentar um novo estilo. Tendo em mente que eu estaria lidando com dificuldades, claro, mas se eu não me pronunciasse sobre quem mais faria, eu ficaria calada e guardaria minha arte para mim, guardaria o que eu sou, o que eu sinto, o que eu expressei naquele retrato. E a minha intenção foi justamente trazer isso ao público e poder quebrar esse tabu da época, apresentar um novo estilo e ser aceita por isso. Senhor Monteiro, acerca do que a senhorita Anitta acaba de dizer, gostaria de trazer um conceito sobre a arte. Eu queria dizer que, com licença, no período greco-romano, foi definido que a arte era qualquer maneira de expressão da mente humana. Seguindo esse conceito, por que o senhor não considera a arte de Anitta arte de verdade? então, vamos dar um momento. Eu queria dizer que a arte de Anitta não se adequava aos padrões da época. A arte de Anitta não era cubista, de modo que essas palavras não lhe endereçam em linha reta, mas como agregou à exposição uma cubice. Eu queria dizer que os padrões da época não se adequavam. Assim, o estilo cubista se opunha ao realismo das imagens que eram retratadas durante o Renascimento. Então, ela queria passar o modernismo, sendo que naquela época a sociedade não aceitava. Os padrões da época não eram aqueles. Do que a Anitta acerca disso? Alguma avaliação? Sim. O que me impede de apresentar esse padrão, exatamente? O que foi julgado como padrão da época? Por que eu não poderia simplesmente chegar? Quantos artistas modernistas não estavam expondo essa arte? Apenas eu, porque eu quis chegar, fazer a minha primeira exposição e apresentar. O que faz de mim tão diferente dos outros? Qual foi o meu crime maior nisso? A sua arte, vou repetir, ela ofendia os padrões da época. Ofendia os com licença, perdão. Ofendia os padrões da época ou os seus padrões? Eu era escritor. Eu sou escritor. O senhor é escritor, Deus? Senhor Meritíssimo. E mesmo já repeti. A maneira que ele foi criado já foi explicado. O que faz ele ter a mente fechada. E ele tem total liberdade de achar se isso é arte ou não, até porque a arte é um conceito subjetivo. Sabe, Então não licença. cabe. Quantos anos o Monteiro Lobato tem? Não sei. O senhor Monteiro Lobato tem exatamente 46 anos. Ele viveu parte, 47? Ele viveu parte de sua infância, não a vida toda. Isso não o prende a ser para sempre estagnado e com um pensamento simples como o viver. Crescer também é evoluir. O que você está falando é que você está defendendo a premissa de que Monteiro Lobato é o mesmo
de quando vivia no seu passado, que era pobre. Mas a arte não é subjetiva? Com licença, senhor, estou concluindo. Seguindo esse seu próprio argumento de que Monteiro se manteve estagnado, você se prende a um grande ponto. Se ele se manteve estagnado, os padrões da qual ele julga serem os padrões corretos também se mantêm estagnados. Então, o contraponto da senhorita Anitta, antes dizendo que ela trouxe os novos padrões, porque senão quem ia trazer? Isso prova completamente concreto. Porque esses são os padrões da qual Monteiro acha que são os padrões, o padrão da alta academia. Mas onde Anitta desenvolveu a sua arte, esses não eram os padrões. Meritíssimo, eu queria te perguntar, onde esse debate sobre a visão da arte, que é um conceito tão subjetivo e cada um tem sua própria opinião, irá levar sobre ele ser acusado ou não da acusação dela? Acontece que a difamação gerada por Monteiro sobre Anitta vem da arte. Se queremos julgar a maneira da qual ela foi difamada, devemos julgar a maneira da qual ele julga ser arte. Eu não estou defendendo a Anitta, muito menos defendendo Monteiro. Até porque se eu fizesse isso, acredito que essa discussão já teria acabado há muito tempo. De fato, eu estou mostrando fatos, argumentos e contra-argumentos. O argumento do contexto histórico-social de Monteiro pode sim ser aplicado, mas você também deve aplicar o tempo da qual ele vive. Como já foi dito antes, ele é uma figura histórica e ele tem tempo suficiente para se amadurecer. Então, o contexto social dele, nesse ponto, que se a gente fala do quesito arte, não pode ser explícito. Por isso, eu nego essa objeção. Mais alguém vai falar alguma coisa? Mais alguém? Isaac. Debate encerrado. Debate encerrado? Sim, só seu rapidão. E quanto à invasão de privacidade cometida pelos advogados? Vamos checar agora como, tanto quanto a invasão de privacidade, tal qual a pergunta que fiz ao Monteiro no início. Ok? Bom, com licença. Tem escrivão Com licença. O escrivão aqui está filmando. Ordem. Eu sou escrivã, cara. Antes de expor os resultados, eu gostaria de explicar a minha maneira de avaliar esse debate e declarar o vencedor. Calma aí, só estou explicando a maneira como eu avaliei o debate. O debate foi avaliado da seguinte forma. Eu contei pontos para os dois lados, tendo argumentos, contra-argumentos. Uma objeção concluída é um argumento a menos e um ponto a menos para a equipe que sofreu a objeção. Uma objeção negada é um ponto a menos para quem fez a objeção. Agora, alguém mais tinha alguma pergunta? Pode levantar. Então, licença, é porque o senhor, quando começou o debate, o senhor falou para Monteiro levantar a mão para ele jurar, para não falar mentiras. E o senhor não fez isso com a Anitta. Bom, porque eu não fiz isso com a Anitta justamente pelo fato de que o réu primário era Monteiro. Ok? Declara-se então fim da sessão. Declaro, pelo lado do juiz, que o vencedor foi Monteiro Lobato. Vamos! Caralho, filho!